atleta, ele tem que ser cuidado individualmente. Cada atleta tem suas características. Uns são mais mansos, outros são mais bravos. Quem monta também é importante, qual é o objetivo final daquele atleta, se é uma prova de categorias de iniciantes, se já é mais profissional, se é amador. Então tudo isso tem que ser levado em conta quando você vai utilizar uma ração. Normalmente a primeira pergunta é: qual é a melhor ração? Eu quero dar a melhor ração para o meu cavalo. A melhor ração é aquela que se adequa melhor para o seu cavalo, é aquela que tem a melhor distribuição na sua região, é aquela que tem um equilíbrio de proteína e energia porque você busca. Lembrar inicialmente que um cavalo é um herbívoro. Ele, na verdade, o que ele mais necessita é de fibra, e fibra vem oferecido no volumoso. Volumoso, entenda-se pelo feno, capim, ou feno de alfafa, é o que realmente é fornecido por fibra. A ração, ela complementa esse volumoso. Então, tem que sempre partir do volumoso. E esse volumoso tem que ser em quantidade e em qualidade. A partir daí, você vai escolher a sua ração. O cavalo é um animal que é extremamente dependente da água. Ele desidrata com uma grande facilidade. Ele desidrata pelo estresse, pelo esforço físico, e ele tem dificuldade a ter troca de calor. Então, o atleta, ele assim, tanto é que existe uma cultura de vamos fazer soro, mas não existe hidratação melhor do que a hidratação oral. Então, pense uma coisa, um cavalo em repouso, sem fazer exercício, ele tem que receber em torno de 40 a 50 litros de água dia. É muita água, é muita água. Quando a gente sai para a prova, a gente leva uns baldezinhos pequenininhos e muita gente confunde balde de água com cocho de água. O cocho, na verdade, ele é de ração, ele não é de água. E ele tem uma capacidade muito baixa de armazenar água. Já o balde de ração, balde de água é aquele que no mínimo vai armazenar 20 litros de água. Então ali você consegue, de 2 a 3 vezes que você coloca balde, você realmente promover uma hidratação que o atleta necessita. Sempre que vai para a prova, eu aconselho ter no mínimo 2 baldes d'água dentro da cocheira. E em casa é fundamental que você tenha sempre água à vontade, com boia, e que essa água seja muito limpa. O cavalo, ele é seletivo, ele não gosta de comida suja, de água suja, de coisas que têm cheiro ruim. Ele realmente gosta da água fresca, não tão quente e não tão fria, ele tem a sua preferência. Então é fundamental que o cavalo receba água adequadamente, muito mais do que a ração, muito mais. É uma loucura a água. Por isso que a gente tem tanta cólica, desidratação, baixa performance em circo, porque os tratadores não dão conta de carregar toda aquela água. Aqueles baldinhos que você vê assim, desse tamanho, que na verdade aquilo é coxo de ração, aquilo não é de água. Ele vem ali 8 litros, ainda você bota, o circo é mole, ele faz assim, ó, aí já joga para fora mais 1 litro. O que sobrou ali no cavalo é pouquíssimo. Aí ele deixa um daquele à noite, aquele deu 8 litros. Aí no dia seguinte o cavalo já amanhece desidratado. Aí ele pega aquele coxo que estava com água, joga aquele restinho que sobrou à noite e joga a ração. Aí o cavalo come aquela ração e não tem a água. E você tem que esperar o cara ter boa vontade para vir e colocar. Então eu sempre falo, você tem que ter 2 baldes d'água e 1 coxo de ração. Isso é o adequado. E esses 2 baldes d'água, se você tem 2 baldes d'água de 20 litros, que normalmente é o que atinge, se o cara de manhã foi lá e trocou os 2 baldes d'água, limpou, você já concorda que você já deixou 40 litros de água ali para o dia inteiro? Então, por mais que o tratador esteja ocupado, que a água esteja longe, não sei o que, seu cavalo já está com a reserva feita. Se no fim do dia ele vai lá, lava aqueles 2 baldes d'água de novo e coloca mais 40 litros ali, pronto, você não tem problema. Você não tem problema. E cavalo, quando ele está dentro do caminhão, mesmo que você ofereça água, eles normalmente, porque eles estão muito estressados, eles não vão ter uma avidez pela água rápido. Se você deixa a água ali à vontade, numa parada, que não é muito fácil, porque nossos caminhões normalmente não tem corredor, e o caminhão estiver parado, ele acaba bebendo a água. Mas é difícil você fornecer a água durante a viagem. Por isso que é importante você ter as paradas dos caminhões, porque nessas paradas dos caminhões é a hora que os cavalos vão se hidratar, é a hora que os cavalos realmente vão descansar e conseguir urinar.
Porque o caminhão em movimento, isso é uma coisa que pouca gente percebe também. Até urinar é difícil para o cavalo. Ele só vai urinar na hora que o caminhão realmente para. Então, existe uma retenção de líquido também, que não é ideal para o cavalo. Existe a perca de líquido por suor e tudo, e uma retenção de líquido por falta de urinar. Então, é muito, muito importante para o equilíbrio hídrico do cavalo, as paradas, os repousos e tudo muito direitinho. Eu nunca aconselho que o cavalo passe mais que 10 horas dentro de um caminhão. Eu sempre acho que um cavalo tem que fazer parada a cada 10 horas. Aí a gente consegue fazer uma viagem mais adequada. Às vezes é inevitável que fique 12 horas. Algumas distâncias não tem como não ser. Mas tem que ter a consciência de assim que chegar, primeira coisa a ser fornecida é água. Eu vejo muitas vezes, eu recebo os cavalos, primeiro eles vão pensar em descer o material, arrumar o material, e o cavalo fica ali na cocheira, amarrado, esperando. Não, a primeira coisa é botar água, depois você vai pensar o resto. A hidratação oral é a mais eficiente que tem, é a mais eficiente. Você ter alguém da sua equipe que faça isso. É muito importante. Se você tem uma grande equipe que você possa ter até... Isso a gente vê com alguns profissionais que são caprichosos, ele já tem outro para montar, mas ele tem um assessor que monta naquele cavalo e vai passear e vai trotar. Ah, é importante trotar? Eu não vou dizer que o trote é o mais importante. Eu vou dizer que o passo é o mais importante. Se você realmente tem a condição de dar mais uma voltinha ao trote, ótimo. Mas se isso fica inviável porque você não tem esse ajudante, o caminhar é fundamental. E nunca colocar o cavalo dentro da cocheira ou tomando banho sem a respiração ter voltado à tua frequência básica. Isso sim, você provoca bastante estresse muscular. Bastante estresse muscular. E o mais importante é a queda de rendimento. Eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas vitoriosas, com grandes equipes vitoriosas. Eu estou nesse esporte como veterinária desde 89. Acompanhei várias equipes brasileiras realmente vitoriosas. Cuba, Buenos Aires, Winnipeg, Santo Domingo, Atenas. Foram equipes assim que você via grandes responsabilidades junto ao cavalo. E isso teve muita vitória. Até hoje em dia aqui no Brasil, eu vejo assim como faz diferença na quantidade no ano de classificações de equipes que se preocupam com o bem-estar animal e não no imediatismo. Esse esporte não aceita imediatismo. Esse esporte exige qualidade. Você pode ganhar 1, 2 provas. Quantos cavaleiros bons, quantos proprietários bons a gente vê entrando a milhão no esporte e saindo mais rápido ainda? Porque não pensou no básico, porque não foi orientado talvez. Esse esporte necessita demais que você tenha o cuidado do bem-estar.